Olá, bom dia, ótimo início de fevereiro a todos vocês, ótimo 2020. Trago aqui hoje no canal um tema que eu venho percebendo que é necessário, é urgente de falar, e as pessoas têm uma grande dificuldade em tocar nesse assunto, se quer pensar no assunto, que é um tema filosófico e psicológico. É a aceitação da própria ruindade, da própria maldade, da própria perversidade dos seus atos. Hoje é muito comum a gente ver esses programas de coach, o modo como a sociedade contemporânea se estrutura é para sempre deixar o ser humano se enxergando com bons olhos, se motivando, se superando, né? Se achando lindo, maravilhoso, super poderoso e que resolve e faz qualquer coisa. E isso acaba colaborando, o que já é uma dificuldade humana, de se enxergar como de fato e realmente você é. Eu percebo muito claro isso na clínica, percebo isso tanto como filósofo, nas escolas onde eu já atuei, quanto na parte da clínica psicológica, ou na parte social também, ou na parte da saúde, onde eu também já trabalhei. Como é difícil o ser humano se considerar mal. A maioria das pessoas se considera um anjo, se considera o suco extraído da fruta mais pura da santidade. Meu Deus, como é difícil a pessoa se enxergar e se assumir como ela é. Não é verdade? Se a gente for puxar um pouco para o lado da teologia, da espiritualidade, tem um santo da Igreja Católica chamado Santo Inácio de Loyola. Ele escreveu os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais é um retiro de autoconhecimento, de encontro consigo mesmo e de encontro com Deus. Um dos primeiros pontos dos exercícios espirituais, Santo Inácio coloca para nós fazermos uma revisão da nossa vida desde a nossa infância, tudo que a gente lembra, e escrever todos os nossos pecados, quem a gente é de verdade. Só depois disso, você faz uma experiência, um encontro com a misericórdia de Deus. Só a partir do momento que você se reconhece quem você é. O pecado, se a gente for olhar do ponto de vista da teologia, eu trato pouco da teologia no canal, mas eu vou puxar um pouquinho esse vídeo. O pecado é um ato de maldade. É um ato de rebelião contra Deus. É um ato de rebelião contra Deus, é um mal contra si próprio, contra a sociedade, contra o próximo. Né? Não vem me dizer que você é puro se você joga lixo na rua, se você maltrata as pessoas na internet, se você desfaz das pessoas na internet, se você usa da internet para desejar a morte das pessoas, postar maldade, postar discórdia, amaldiçoar as pessoas mentalmente, ser invejoso, desejar que as pessoas se lasquem na vida, né? Roubar as pessoas, trair o seu cônjuge. Não me venha dizer que você é santo, que você é mau, que você é bom, desculpa se você faz isso. É muito comum acusar os outros. A gente vê muito post hoje de Instagram, de Facebook. Ah, você me afastou com as suas atitudes. Sou mais eu. Você fez isso. É sempre os outros que faz. Você não faz nada. Tem um autor norte-americano, ele escreve um livro sobre autoconhecimento e sobre autoimagem. Ele explica nitidamente, perfeitamente, o que é a não aceitação da maldade. O que é? É um apego em algum aspecto da sua autoimagem. Você se enxerga como muito bom, como muito justo. E você não enxerga nesse espelho da sua autoimagem a sua verdadeira maldade. Você não enxerga que você tem atitudes egoístas. Que quando a pessoa precisa de você, você não estende a mão. Que você não é tão caridoso
quanto você se aponta a ser. Ou que você nem tem tanta fé como diz ter. Nos momentos que o mar ali balança, que o mar agita, você pula fora do barco, acusa Deus. Como é comum, gente, eu escutar, nesses 9 anos de formado já na área da psicologia, como é comum eu escutar as pessoas acusarem Deus do que elas próprias fizeram. Como é comum escutar isso. Que ideia mágica de Deus é essa? Como é comum eu ver a pessoa mentindo, né? Muitas vezes na minha frente, eu sei que ela está mentindo, né? Que eu não sou bobo. A idade, né? E a experiência e a intuição, a prática profissional traz pra gente, a gente sabe quem está mentindo, quem não está. Como a gente vê a pessoa não aceitando, mentindo na cara da gente. É muito comum hoje, mais do que se imagina, a não aceitação da própria maldade. Quando a gente trabalha com dependente químico, os 12 passos, um dos passos da dependência química, o 10º passo, é você pedir perdão por tudo que você fez na vida dos outros. Tudo que você fez. Eu já vi, gente, pessoas destruírem com a vida da mãe, da família e nunca pediram perdão. Nunca. Muito comum também na não aceitação da maldade, a pessoa não saber pedir perdão. É muito comum a pessoa mentir para os outros e não pedir perdão. O pior da não aceitação da maldade é quando ela também acontece no meio religioso, porque se escandaliza as pessoas. As pessoas esperam da pessoa que pratica a religião o mínimo de bondade. O mínimo. Quando você só vê nessa pessoa que diz praticar a religião, só vê mentira, né, enganação, maldade, e se escandaliza. A maldade também está em ser conivente com a maldade do outro, defender a maldade do outro e divulgar a maldade do outro como bem. Isso é um absurdo que nós vivemos no século XXI. Por exemplo, defender político bandido, defender corrupção, defender aborto, defender ataque à família, né? Defender o maltrato das pessoas, defender o maltrato de pessoas que não têm como se defender, desejar a morte das pessoas. Isso tudo é maldade. É uma maldade estampada na cara e que não é aceita. O filósofo Pondé vai trazer também essa dificuldade que o ser humano tem de não aceitar a própria maldade. Ele tem reflexões super interessantes, né? E ele vai trazer ali como que o ser humano gosta de parecer muito bom e como essas redes sociais hoje ajudam você a se enxergar cada vez menos. Que você só posta coisa boa, só fala que seu trabalho é maravilhoso, só fala que você tem êxitos, só fala que é festa, é alegria, é felicidade para tudo quanto é lado. Então nessa onda que nós estamos hoje, não poder sentir infelicidade, não poder sentir tristeza, não pode sentir mal-estar, não pode fracassar, também não pode ser mal, só pode ser maravilhoso. Então você vive como se você tivesse se mostrando para um RH de empresa o tempo todo como uma pessoa extremamente maravilhosa. Eu achei muito interessante, eu fiz uma entrevista um tempo atrás e eu achei muito interessante a mulher na entrevista, uma senhora já, ela se posicionou da seguinte forma na entrevista. Eu achei ela mega autêntica na entrevista. Ela foi lá na frente e falou: eu sou bióloga, nunca dei certo na vida, nunca parei em uma empresa e agora eu estou aqui. Eu achei fantástica a fala dela. Não ficou falando que tinha trocentos milhões de curso, trocentas viagens para a Austrália, para os Estados Unidos. Falou a real. Falou a real. Então a gente vive numa sociedade de maquiagem, de falsidade, que ajuda você a não reconhecer a sua maldade. Não reconhece. Eu dei uma palestra uma vez numa empresa, não vou citar o nome, tá? Questão ética, uma multinacional, certo? Fui dar uma palestra sobre tabagismo
e doenças sexualmente transmissíveis. E eu falei para os funcionários, não adianta você ser casado e ficar traindo sua mulher, seja com homem, ou seja com outras mulheres. Na hora que eu falei isso, todo mundo começou a se cutucar, dar risadinha de canto, etc. A gente viu que era verdade o que eu estava falando. Então a gente tem que parar de se vestir com a carapaça angelical. Não adianta se esconder atrás de profissão, se esconder atrás de internet, se esconder atrás de religião e não aceitar que você precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa se enxergar como é. A gente vê que na vida mística, Santa Teresa e São João da Cruz, por exemplo, eles nos ensinam que quanto mais santo você é, mais você enxerga detalhes das suas faltas de caráter, dos seus erros e dos seus pecados. A verdadeira pessoa que encontrou a verdade, encontra a Deus, ela enxerga quem ela é. Quem não encontrou a Deus, não encontrou a si próprio, não se enxerga não. Não se enxerga não. Só fica falando que a sociedade é difícil, que é difícil conviver com todo mundo, que só consegue lidar no máximo consigo próprio, que é isso, que é aquilo. Né? Então faz uma autorrevisão. Será que não está na hora de você aceitar que você não é tão bonzinho assim? Que você não é tão maravilhoso assim? A gente tem que falar isso aqui, gente. Tá? Isso faz parte da evolução humana. Você só evolui, só cresce se você aceita quem você é. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Isso é tornar-se pessoa, como diz Carl Rogers. Isso é o caminho do ser, como nos ensina Heidegger. E até o próprio cristianismo nos ensina a aceitar quem nós somos. Tá? Então, qual a intenção de aceitar a própria maldade? Crescer. Cortar os seus defeitos para você ser melhor diante da divindade, de você próprio e da sociedade. Tá? Então o vídeo é essa a intenção, tá? De você crescer. Não é acusar, ficar te acusando. Tá? Também tenho. Sei que é difícil aceitar, mas precisamos. Então fica aí, pessoal. Forte abraço para vocês, tá bom? Vou deixar aqui na descrição um link do vídeo do filósofo Pondé, falando também sobre esse mesmo assunto, tá bom? E também algo sobre Santo Inácio de Loyola, falando sobre os exercícios espirituais, a necessidade da gente aceitar as nossas maldades, os nossos defeitos, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima!